Olá pessoal, tudo bem? Sou Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo, procurador da Fazenda Nacional e também escritor. E um dos livros que eu indico, que eu recomendo para você estudar tanto para o OAB quanto para concurso e também para a faculdade, é o meu Manual de Direito Administrativo da editora Justus Pódium, que está na 5ª edição. Pessoal, a nossa dica de hoje sobre direito administrativo é um tema que eu acho que hoje é um dos mais polêmicos de ser enfrentados, que é sobre a possibilidade ou não de um agente político responder por ato de improbidade. O agente político responde por ato de improbidade, o que você marcaria principalmente na hora da sua prova. Olha só, pessoal, quando a gente fala de agente político, para esse assunto ato de improbidade, não é aquele conceito de agente político da doutrina, não. Porque os autores vão dar um conceito de agente político que é um conceito muito abrangente, que é um conceito que vai envolver membros do Poder Executivo, membros do Legislativo, membros do Poder Judiciário, tribunais de contas, carreira diplomática. Para fins de doutrina, agente político é quem vai exercer uma função diferenciada, uma função ali no primeiro escalão de um dos poderes do Estado. Só que essa questão de agente político e ato de improbidade surgiu de um caso concreto. O que aconteceu? O ministro de Estado pegou a família e viajou para Fernando de Noronha, ficou no hotel da FAB e viajou pelo avião da FAB. Deve ter sido uma viagem muito boa, né? Tudo 0800, pago aí pelos contribuintes. Descobriram o que ele fez e depois entraram com 2 ações contra ele. Uma ação civil de improbidade, que tramita no 1º grau de jurisdição, e entraram também com uma ação que é o crime de responsabilidade perante o Supremo Tribunal Federal. Então ele respondia por 2 ações, uma ação civil de improbidade e uma ação chamada de ação por crime de responsabilidade, no caso dele, lá perante o Supremo Tribunal Federal. E ele falou assim, ele disse, olha Supremo, eu sou um agente político para fins de lei de crime de responsabilidade, que é a Lei 1079 de 50. E, sendo então agente político para fins de crime de responsabilidade, o ato que eu cometi, eu só tenho que responder por crime de responsabilidade. Eu não tenho que responder por ação civil de improbidade, não. Manda arquivar essa ação de improbidade contra mim. O Supremo embarcou na onda e ele falou, os agentes políticos que respondem por crime de responsabilidade não podem e não respondem por ato de improbidade. Só que isso foi na reclamação 2138, que é uma ação que tramita no Supremo, nesse caso. Isso foi em 2006, 2007, olha só quanto tempo faz. E foi uma decisão, inclusive, apertada, não foi assim por unanimidade, houve ali muita divergência na questão. E o Supremo então falou, repetindo, o agente político que responde por crime de responsabilidade não responde por improbidade. Então ele disse, olha, esse agente político que responder por crime de responsabilidade não responderá por improbidade. Então ele tem que estar na lei de crime de responsabilidade, a princípio, que é o presidente, seus ministros, governadores, secretários, ministros do STF e o PGR, que é o Procurador-Geral da República. Então veja que esse entendimento inicial não era para qualquer agente chamado de agente político, não. Veja que membros do parlamento não entraram nessa questão. Por quê? Parlamentares são agentes políticos? Em tese, sim, mas para fins de crime de responsabilidade, eles não respondem por crime de responsabilidade, não. Os juízes, de um modo geral, para a teoria do Eli, ele falava, juízes, magistrados são agentes políticos, no conceito doutrinário. Só que para fim de crime de responsabilidade, somente o ministro Supremo, ministro STF, é que entrou para responder, nesse caso, então, por crime de responsabilidade. Então, falou o Supremo, o agente político que responder, que já é previsão na lei de crime de responsabilidade, não vai responder por ato de improbidade. Essa decisão foi de 2006 e de lá para cá a gente pode afirmar que o Supremo mudou de posição. Por quê, pessoal? Porque ele, apesar de não ter feito um julgamento tão notório como este de 2006, ele já proferiu outras decisões que levam a entender
que o agente político deve responder sim por ato de improbidade e, se for o caso, tiver previsão em lei, responder por crime de responsabilidade. Ele julgou, por exemplo, a ação cautelar 3585 de 2015, que foi nessa direção. Ele julgou a petição 3923, que também foi nessa direção. E essa ação, que é a PET 3923, ela foi mais expressa. Ela falou, olha, o Supremo tem que admitir, sim, a responsabilização por improbidade dos agentes políticos. E depois proferiu outras decisões mais isoladas, admitindo a responsabilização por ato de improbidade, sim, de um agente político. Então, para fins de prova de concurso, já tem aparecido algumas questões no sentido de que o agente político, ele pode responder por improbidade. Inclusive, a posição do STJ sempre foi nessa direção. A reclamação 2790 do ministro Teori Zavascki, há muito tempo atrás, já tinha falado, olha, nós não concordamos com a posição do Supremo, não. Para nós, o agente político, ele tem que responder realmente por improbidade, só que a grande questão é que o STJ, nessa ocasião, disse, olha, quem vai julgar a ação de improbidade contra o governador somos nós, o Superior Tribunal de Justiça. Então ele acabou trazendo para ele ali um foro especial por improbidade, mas ele admitiu, sempre foi nessa posição, de que agente político pode responder por improbidade. Então, pessoal, para provas hoje de concurso, aparecendo essa opção de que agente político responde por improbidade, estaria correta a questão. Fechado? Então, ficamos aqui. Se você gostou dessa dica, dá um like no vídeo para que o YouTube possa te mandar outros vídeos que a gente vier publicar. Se inscreva no nosso canal e foco nos estudos, força e fé. E até um próximo encontro.